Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Eu resolvi escolher algumas perguntas que vocês me fizeram sobre o tema diabetes e vou responder aqui hoje nesse vídeo, porque eu sei que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então eu vou começar aqui com a dúvida da Luísa Porto Trindade. Ela escreveu assim: boa tarde, sou diabética do tipo 2 e a minha glicose já chegou a 215. Posso comer ovos mexidos? Sim, o ovo é um alimento indicado para o paciente diabético, porque o ovo é pobre em carboidrato, rico em proteínas e também rico em gorduras naturais. Então a questão do ovo aí é sensibilidades alimentares. As pessoas passaram a comer grandes quantidades de ovos diariamente. Isso pode gerar em algumas pessoas uma sensibilidade alimentar. Então o que eu oriento são as pessoas diversificarem a dieta, não ficar todo dia pela manhã, todo dia à tarde comendo 4, 5 ovos. Essa monotonia alimentar, querendo ou não, o ovo tem aí a clara do ovo, que para muitas pessoas ela é alergênica. Então essa monotonia, todo dia expor o organismo, nosso intestino, em grande quantidade ao mesmo alimento sempre, isso pode gerar aí uma saturação, principalmente para as pessoas que estão sentindo aí alguma alteração física, seja a nível intestinal, seja pele, rinite, sinusite. Então essas pessoas podem desconfiar aí do excesso, da monotonia alimentar. Então é interessante diversificar aí esse café da manhã. Tem várias opções, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu dou opções de café da manhã variadas, justamente para a pessoa não ficar nessa monotonia alimentar, não expor o organismo sempre aos mesmos alimentos, não gerando aí para algumas pessoas essa sensibilidade alimentar. Então, ovos para diabéticos, sim. Agora, se vocês querem mais ideias de receitas para variar no dia a dia, pães, biscoitos, bolos, eu vou deixar aqui no descritivo o link do meu e-book Show Diabetes. São 50 receitas super fáceis de fazer, todas low carb, sem glúten e sem leite, para te desinflamar e controlar a glicemia. E a segunda dúvida que eu selecionei foi da Maria Ivanete da Silvanete. Ela perguntou assim: qual é o melhor óleo para os diabéticos e as frutas? Os melhores óleos e gorduras para o paciente diabético são aqueles de fontes naturais e principalmente aqueles óleos e gorduras que desempenham um papel anti-inflamatório. A gente tem gorduras que são pró-inflamatórias, ou seja, que ativam o processo de inflamação no nosso corpo, e existem óleos e gorduras que são anti-inflamatórios. Então, o paciente diabético, ele já é um paciente mais inflamado, porque essa glicose que fica alta no sangue, ela pode glicar com uma proteína. Ela começa a se acoplar com proteínas que têm funções no nosso corpo. Então essas proteínas passam a não fazer o papel delas. Esse processo a gente chama de glicação, que é ruim para o corpo. Então o paciente diabético, ele é mais glicado. Por isso que a gente prefere gorduras anti-inflamatórias. Quem são elas? Primeiro, azeite de oliva pode ser utilizado para cozinhar, sim, ou cru por cima das saladas, pode ser utilizado em molhos, maravilhoso. É um óleo com propriedades anti-inflamatórias. A única questão de qualquer óleo é não utilizar a altas temperaturas. Então dá para grelhar sim o seu alimento utilizando azeite de oliva extra virgem. O que não pode é sair fumaça. Quando sai aquela fumaça, significa que ele está desnaturando, perdendo as suas propriedades. Outro óleo maravilhoso, anti-inflamatório, que eu indico para os pacientes diabéticos, tanto para cozinhar, aliás, é o óleo que mais aguenta altas temperaturas, é o azeite de abacate. A comida fica assim com um gostinho de abacate, ele é um óleo mais caro, mas excelente para o paciente diabético, eu recomendo. E também oriento as gorduras naturais presentes no alimento. O próprio abacate é uma fonte de gordura maravilhosa. Então ela perguntou aqui das frutas, quais são as melhores frutas indicadas para o paciente diabético. O abacate, com certeza, é uma das frutas melhores, porque é pobre em carboidrato e rico em gorduras anti-inflamatórias. E o abacate é uma das frutas que mais tem um potente antioxidante, que é a glutationa. Então lembra que eu falei que o paciente diabético ele é mais inflamado? Então os antioxidantes ajudam muito a desinflamar esse corpo.
gorduras da linhaça, da chia, das sementes, então das castanhas com moderação, a gordura dos peixes, então são gorduras mais anti-inflamatórias. A própria gordura da carne. Carne já vem com a gordura natural dela. Então vai fazer a carne, pinga ali um pouquinho de água, essa carne vai suar, soltar a própria gordura e ela vai grelhar nessa própria gordura natural. Então as gorduras naturais dos alimentos são as gorduras que o nosso corpo reconhece. E a gente precisa sim de óleos e gorduras para absorver certas vitaminas no nosso corpo. A vitamina A, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina K. Elas são lipossolúveis. Elas precisam de gorduras para serem absorvidas. Então, o paciente diabético, as melhores gorduras, os melhores óleos são de fontes naturais, principalmente aí os anti-inflamatórios. Em relação às frutas, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu analiso várias frutas. Eu vou deixar ele aqui para vocês e também no descritivo. Mas adiantando, são aquelas frutas que são mais pobres em carboidrato, em que o paciente poderia comer um maior volume, tendo uma baixa carga de carboidrato. Entre essas frutas a gente tem o abacate, os morangos, o limão, a acerola, maracujá. São ótimas frutas para o paciente diabético. Mas se você quer saber se banana, melancia, o paciente diabético pode comer, nesse vídeo eu ensino como comer essas frutas com mais carga de carboidrato sem afetar a glicemia. E a terceira dúvida que eu vou responder é da Célia. Ela perguntou assim: me falaram que tem um aplicativo que ajuda na contagem de carboidratos. Alguém sabe me indicar? Existe sim, e eu indico o Fat Secret. Ele é maravilhoso porque ele é intuitivo, é gratuito. Eu vou deixar o link dele aqui para vocês poderem baixar no celular de vocês e coloca ali diariamente as suas refeições. Tudo que vocês forem comendo. É um aplicativo que tem muito banco de dados de alimentos já cadastrados. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática o meu preenchimento de café da manhã, para vocês verem como que funciona. Eu coloquei aqui uma caneca de 240 ml de café sem açúcar, 2 ovos inteiros, uma colher de sopa, 15 gramas de semente de chia e coloquei ali 100 gramas, que foi meio mamão papaya pela manhã. A gente vai colocando ali os alimentos e o programa nos traz a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos. Então, quem faz aí a contagem de carboidratos é maravilhoso. Também quem faz contagem de calorias, para você ter uma noção do quanto você está ingerindo por dia. Então, esse café da manhã meu, ele teve 16,74 gramas de carboidratos. Só que ele também foi rico em fibras. Eu tive 5,7 gramas de fibras. Então, o carboidrato líquido é essa diferença. O que é o carboidrato líquido? É o carboidrato total da minha refeição ou do meu alimento, que eu desconto as fibras, e esse carboidrato líquido, ele é o carboidrato que realmente vai impactar na minha glicemia. Então, se eu for fazer aqui a quantidade de carboidratos líquidos do meu café da manhã, eu tive 11 gramas de carboidratos nessa refeição do café da manhã. Tive 16 gramas de proteína e 14 gramas de gordura, 253 calorias. Quando o paciente tem essa noção de carboidratos, ele consegue manejar mais a dieta. Eu sempre oriento os pacientes diabéticos a quererem, a buscarem uma dieta mais low carb. É aquela que tem menos quantidades de carboidratos ao longo do dia. Uma dieta low carb mais flexível, ela tem entre 100 gramas e 130 gramas de carboidratos ao longo do dia. Então é interessante o paciente diabético sim conhecer essas tecnologias, esses aplicativos e na prática ir colocando ali o seu dia a dia alimentar, porque com isso você vai aprendendo que um alimento tem mais ou menos carboidrato e ir conciliando com a sua glicemia. Olha, realmente quando eu coloco um alimento que tem maior quantidade de carboidrato, realmente a minha glicemia fica mais alta. Medindo a glicemia ali no dedinho, você vai começar a ver o que realmente sobe a sua glicemia. Por exemplo, todo esse café da manhã meu teve 11 gramas de carboidratos líquidos, ou seja, já descontando as fibras. Quando a gente come um pão francês, tem alto índice glicêmico, ou seja, alto impacto na glicemia, só esse pão francês já nos traz 28 gramas de carboidratos.
Sendo que aqui eu pude variar o meu café da manhã, incluindo até uma fruta mais doce, mas eu incluí uma fibra, eu coloquei proteína dos ovos. Então esses aplicativos nos ajudam muito para ter mais flexibilidade na dieta e grandes resultados. Pode ser que no início vocês achem meio difícil, mas rapidinho eu tenho certeza que vocês vão aprender, porque ele é muito intuitivo. Eu estou aqui com a quarta pergunta, que é da Célia. Tenho 68 anos e há 15 meses descobri que desenvolvi o diabetes do tipo 1. Perdi quase 10 quilos e com acompanhamento de nutricionista consegui recuperar e voltar para 49. Por que perdemos tanto peso? O emagrecimento é um sinal clássico que o pâncreas não está produzindo insulina de forma eficaz. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que pega a glicose e é ela que coloca essa glicose para dentro da célula, para alimentar essa célula. Quando o pâncreas não produz insulina de forma eficaz, esse processo não ocorre e essa glicose fica onde? Fica no sangue. Quanto mais glicose alta, menos a insulina está fazendo o papel dela. Então a gente deixa essa célula desnutrida. A gente não consegue alimentar essa célula. E aí a pessoa fica sem energia, emagrecendo. Então o emagrecimento é um sinal clássico que o pâncreas não está produzindo insulina de forma eficaz. E a quinta perguntinha, na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento que eu quero mostrar aqui para vocês, que é possível apenas mudando o estilo de vida, melhorar exames, deixar de ser diabético. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo ser diabético e estar diabético. Mesmo que você seja dependente de insulina, mesmo que você esteja usando medicação, tem como você diminuir o uso dessa insulina. Tem pessoas que estavam diabéticas aí e deixaram de ser diabéticas, e tem pessoas que estavam pré-diabéticas e que nem se tornaram diabéticas. Então, a alimentação, o estilo de vida vai fazer toda a diferença na vida de vocês, e eu quero mostrar isso para vocês de um seguidor, não é paciente, apenas seguindo as orientações que eu passo aqui no canal. Olha que bacana. Boa noite, doutora. Sou de Moçambique e acompanho o seu canal. Ele colocou assim: antes, glicada 5,48, média da glicose 110. Então a glicada é a média da glicemia dos últimos 3, 4 meses. Então a média dele estava em 110. Glicemia em jejum 106, já tinha passado do 100. Doutora, eu tomava muita coca e suco de caixinha, colocava muito açúcar no chá, comia muita comida processada, me sentia muito cansado e mal, visão embaçada, sudorese e pele muito oleosa. Então esse é o depoimento dele. 3 meses depois, o bom do estilo de vida é que rapidamente a gente tem resultado, gente. E vale muito mais que medicação. Muitas pessoas apostam no medicamento. Não estou falando aqui que é para suspender medicação nenhuma, mas a pessoa começa a mudar o estilo de vida, ela vai ter que diminuir a medicação, porque ela vai começar a sentir mal, porque o medicamento vai ficar muito, essa glicemia vai começar a cair muito. E aí o medicamento não passa a ser mais necessário. Então, 3 meses depois, meu exame de insulina deu 2. Ficou em níveis excelentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que insulina tem que ser abaixo de 6, valores ótimos. A gente tem que ter insulina abaixo de 6. Valor de referência entre 2,1, no caso ali do laboratório dele, 10,4. Glicada, gente, de 5,48 passou para 4,7, ou seja, a média glicêmica dele caiu e ficou em níveis ótimos. E olha a glicemia de jejum, que estava pré-diabético, 106, foi para 88. Olha que maravilha. Olha o que ele fez. Cortou o açúcar, não tomo mais suco de caixinha, Coca-Cola, reduziu o consumo de carboidratos, pão, arroz, tudo que eu falo aqui nos vídeos. 150 minutos de atividade física por semana, perdeu 8 quilos, é aquilo que eu falo, né, do diabetes ali pelo estilo de vida que está acima do peso, só de emagrecer ali um pouco, essa resistência insulínica já melhora, essa entrada da glicose para dentro da célula já melhora, então a glicose cai no sangue. Alimentação mais saudável, frutas, verduras, legumes, carnes,
bebo muita água. Gente, tá vendo? É simplicidade, é o que Deus nos deu, né? Comida de verdade. Mas lembrando que se você está aí num processo atual com uma dificuldade de metabolizar, de colocar esse açúcar para dentro da célula, você tem que diminuir os carboidratos. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu falo detalhadamente como melhorar a glicose naturalmente. Mas o nosso inscrito aqui falou pra gente o que deve ser feito na prática. Simplicidade, menos carboidratos, mais fibras, e nesse vídeo eu vou deixar tudo explicadinho para vocês. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários a dúvida de vocês. Se vocês gostaram do formato desse vídeo, deixa aqui, comentem que eu faço mais. De qualquer forma, eu tento responder o máximo de pessoas possível. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, aquela força, compartilhe com os amigos e me segue lá no Instagram também, @Amélia Drummond Nutricionista. Fui!